apresentação relatório. Então, após a Primeira Guerra Mundial, a Itália teve uma situação política lastimada. Pois vai chegar simplesmente dólares lutando ao lado da Inglaterra, e também vai ter contraído uma dívida com o governo dos Estados Unidos e com os bancários norte-americanos. Aí os italianos com o interesse começou a cultivar o nacionalismo sistemático. Logo em seguida, começou a haver muitos problemas no setor econômico do país, como a inflação e o desemprego, onde os salários iam baixos e a oferta de mão de obra cada vez era mais procurada. Aí com isso oferece greves e rebeliões, como as greves de operários, onde eles reivindicavam por melhor Salário? melhor situação precária no país, onde se envolveu mais de 2 milhões de trabalhadores. E a rebelião dos oponentes, onde queria uma reforma agrária no país. Aí quem comandava essas rebeliões era o socialismo, onde naquela época na Itália tinha o socialista e o comunista. Só que o socialista era cada vez mais, aumentava cada vez mais, e o comunista saía cada vez mais. E o socialista, ele queria fazer as mudanças na cidade. Já o comunista, ele apoiava as mudanças na cidade. E quando ele estava numa crise, a população apoiou o socialista para ver mudanças na cidade. E aí, depois do convênio e a força e a extensão do movimento camponês, muitos dos integrantes da pequena, média e alta burguesia, eles passaram a dar ouvido às pregações fascistas do líder carismático. E aí, em 1902, ele fundou um movimento, deu uma série de grupos, armados, foi chamado de esquadrões de combate. O modelo na Itália é o regime civil e político, a liberdade civil. Teve derrotas de esquerda e limitação dos trabalhos de limitação por trabalho. De certa forma, é a modernização da economia social e a diminuição do Com a crise de 1929, o governo de Benito Mussolini começou a entrar em corrente imperialista. Com isso, em 1935, os exércitos italianos começaram a ocupar a Etiópia. E, sob a pressão dos demais potências capitalistas, ocorreu a Segunda Guerra Mundial, que durou entre 1935 a 1945. 39 a 1945. Aí, peraí, como mudou de cima ao poder? Ele acabou de falar tudo. Não, acabou de falar, então repete. Tudo errado, vocês entenderam? Como funcionou o poder? Acabei de entender. A mesma parte. Explica pra nós, que eu não entendi. Entendeu? Como eu estou no poder? Pessoal, o colega vai explicar. Quer dizer, vai ser nada. Eu explico. Isso, pessoal, vai ficar bastante. Gente, do céu. No caso, cadê a Mussolini? Deixa eu falar. Como que ele entrou, então? Nesse meio conturbado aí, dessa crise que está acontecendo agora, a Itália saiu meio prejudicada, né? Então, ela começou a ter várias. A agricultura foi destruída, muitos foram lá. Não, o governo estava mais atuando com outros países. Nesse meio aí, não foi isso. Foi o fundador da organização, parte de combatimento. E aí depois ele fez uma. No partido, né? Praticamente foi
maneira de combater, de perseguir e combater os comunistas e socialistas através da força. Então, ele chegou no meio disso, nesse ambiente conturbado, chegou e começou a mostrar ideias novas para o país, querendo erguer. Nessa parte, do jeito que o nosso amigo Lutero chegou. Ele começou a mostrar ideias para o povo italiano. Na verdade, né, está correto, são comunistas. Tá. Então vamos lá. Aí ele teve a mais de Roma, que foi 50 mil famílias negras, deram uma prensa no poder, uma prensa mais influente. Eles exigiram, depois eles conseguiram sufocar uma revolta, uma greve operária, eles conseguiram o quê? Eles baixaram para Roma, por isso chamaram de Roma, e exigiram do rei da época, Vítor Emanuel, que desse o poder para Mussolini. Isso aí, o Vítor Emanuel, né, foi obrigado a convidar Mussolini para ser primeiro-ministro. Porque a Itália, ela era uma monarquia parlamentarista. E o rei só que tinha um parlamento de poder maior. Então, como é que Mussolini chegou no poder? Através da marcha sobre Roma, eles decidiram que o Vítor Emanuel desse poder para Mussolini. E ele subiu no poder, né, como primeiro-ministro e depois com o poder total em suas mãos com o título de Tutti. Tá? Aquele que guia. E líder, aquele que guia. E qual é a explicação da palavra fascismo, que é o nome do partido fundado por ele? Que faz? Eu falei O regime da liberdade civil. E aí, pessoal, palavra próxima da outra. Fascismo. Palavra fascismo começou. O latim significa o quê? Peixe de vara. E era utilizado na época da Ibéria. Da Itália. Pessoal, vocês estão ligados? Vocês Não, é aquela toda. Nossa, tá absurda. Proveram a nossa vez para fazer uma notícia. É verdade. São várias O problema é que as meninas estão conversando. meu amor. É o peixe de vara. Significa isso. As varas é o povo do peixe delimitado que vai controlar todo o poder. Então, daí minha palavra, fascismo significa peixe fardo de vara. Entendeu? As varas são todas o quê? Unidas pelo peixe, que é o quê? O governante que tem o poder total em suas mãos. Que no caso era Mussolini. Pode ser então o grupo agora?